sabem, né, eu tive 2 semanas fora agora, nos Estados Unidos, e eu fiquei essas 2 semanas estudando fluidos lá, em diferentes perspectivas, em diferentes escolas. Eu já tinha estudado algumas coisas lá antes, mas foi muito legal porque me trouxe um amadurecimento na compreensão, na visão dos fluidos e como a gente pode usar isso para tratar. Então, quando você me convidou para fazer a live, eu falei, pô, legal, vai ser uma oportunidade bacana de eu compartilhar um pouquinho dessa visão que eu estou trazendo, né? E de como que eu integrei essa visão dentro de todo o sistema facial, sim? Bom, então vamos lá. A minha ideia é falar um pouquinho de 4 tópicos para a gente iniciar e depois a gente segue também, com outros assuntos que vierem surgindo aí, sim? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é uma visão relacionada aos sintomas. O que é o sintoma? O sintoma de uma doença, de uma disfunção, ele pode ser visto como uma instabilidade ou uma desordem do sistema. Quando eu tenho uma instabilidade, eu tenho uma possibilidade de fazer uma mudança no que está acontecendo dentro desse sistema. Porque quando o sistema está estável, ele não muda. Então a instabilidade é a condição básica para que uma mudança possa acontecer. Então quando vem um sintoma e vem uma instabilidade, é a chance da gente mudar. É a chance do nosso paciente mudar. Sim? Só que aí pode acontecer 2 coisas. A mudança, ela pode acontecer daqui para cá. Ela pode seguir um caminho horizontal. O que seria esse caminho horizontal? A gente pode chamar ele de translação. Então, na verdade, não houve uma mudança real. Houve uma modificação de uma posição para aqui, para cá. Né? O que o Hipócrates chamava isso de princípio da alternância somática. Que é o quê? Se a pessoa tem um sintoma, se a gente trata esse sintoma, mas não vai no local que é realmente importante, ou ela não consegue transformar o que é realmente importante, vai ocorrer uma mudança do sintoma de um lugar para o outro no corpo. Mas não houve uma modificação real do sistema. Sim? Mas existe a possibilidade, diante dessa instabilidade, da gente produzir uma mudança vertical. Da gente sair desse lugar que está aqui e ir para cá. Quando isso acontece, a gente está fazendo uma transcendência. E a gente está fazendo uma verdadeira transformação. E olhando dessa forma ou dessa ótica, o sintoma, a doença, a disfunção, a dor, ela aparece como grande oportunidade para a gente fazer grandes mudanças na nossa vida. E a gente pode olhar com esse olhar, que é um olhar mais acolhedor e mais carinhoso, tanto para nós como para o nosso paciente. E a gente pode ajudar ele a perceber isso para conseguir fazer essas mudanças que ele precisa. Sim? O que eu vejo muito quando eu trato meus pacientes é que quando eles estão dispostos a olhar para isso e fazer a mudança, o sistema se rearranja de uma forma muito mágica. É onde a nossa mágica acontece. Na verdade, a nossa mágica não é nossa, né? É a mágica do paciente acontecendo. Sim? E o que a gente faz é a gente vai dando uns empurrãozinhos ali para essa coisa toda acontecer. Sim? Então, essa é a primeira coisa. E eu estou maravilhado com isso, então eu falei assim, não, eu quero começar falando um pouco disso, dessa visão sobre os sintomas. Sim? A segunda coisa que eu queria... Nessa visão de sintomas, Cris, é fundamental a gente deixar claro que a responsabilidade do paciente para ter um tratamento eficaz é enorme, né? Ou seja, a gente precisa do paciente contribuindo para o resultado ser positivo. Sim, sim. Ele é uma pessoa ativa no processo. Demais, demais. Algo que eu sempre falo, e eu falo para os pacientes também, o tratamento é um autotratamento. Na verdade, quem se trata? O paciente. A gente não trata, a gente só é um facilitador dentro do processo. Né? Então, totalmente. O que a gente pode fazer é ajudar ele a desenvolver visões que vão fazer com que ele lide melhor com os sintomas. Né? Porque quando um sintoma aparece, ele é desconfortável. E geralmente a gente só quer ficar livre daquilo. Né? Então a ideia é, cara, você não precisa ficar livre daquilo. Você pode olhar para aquilo, acolher, se tornar talvez um com aquilo, para se modificar a partir disso. Essa é a ideia, esse é o convite, né? Sim, muito lindo, né? Uma oportunidade.
né? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouquinho de fluidos. E eu vou começar falando um pouco a partir da abordagem do Frank Lowen, que é um cara que desenvolveu um trabalho sensacional de fluidos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que ele traz e como eu coloco isso dentro de todo o trabalho que a gente faz por aqui também. Então, o Frank ele falou um dia, ele falou a seguinte frase, ele falou assim: tudo começa do sistema vascular, né? A gente até colocou essa frase no Instagram. E aí, é uma frase que, bom, ela está sujeita a debates e discussões, porque algumas pessoas vão olhar e falar: poxa, mas não começa do sistema vascular, não começa do sistema neural que controla o vascular, né? E outra pessoa pode olhar e falar: puxa, mas não começa do sistema emocional que influencia o sistema autonômico, que esse por si influencia o sistema vascular, né? Então, o que eu costumo pensar e dizer, e a forma como eu vejo isso hoje, é a seguinte: na verdade, ele não começa de lugar nenhum, ou começa de todos os lugares, e a gente não vai encontrar um lugar de onde começa. Na verdade, quando a gente tenta encontrar o lugar de onde começa, a gente está pensando a partir de uma lógica causal, uma lógica linear, de que uma coisa leva a outra. E se a gente considerar, ou se a gente lembrar, que a gente está lidando com um sistema complexo e que um pressuposto de complexidade é a não linearidade, isso não tem tanta importância assim, de onde começa. E sim, existem vários fatores interagindo de uma forma não linear, para produzir um desfecho que a gente não consegue prever. Essa é a complexidade, sim? Mas vamos lá. Mas de toda forma, essa frase, ela é bastante interessante, e eu gosto particularmente dela. Eu fiquei pensando em 2 pontos a partir dela, que eu achei legal. Primeiro, né, por que o sistema vascular é tão importante assim? O primeiro ponto é: qualquer fluido no corpo que não se movimentar, ele pode se tornar tóxico. Então, se eu tenho um fluido que não movimenta, isso é tóxico, isso é ruim para o sistema. E o sistema começa a adoecer a partir disso. Então, realmente, o sistema vascular é muito importante. E o segundo ponto é que o corpo, nosso corpo, ele protege estruturas nobres. E uma estrutura muito nobre no corpo são os vasos arteriais e venosos, mas a artéria é uma estrutura muito nobre. E o corpo protege muito a artéria. Então, se eu tenho qualquer coisa ameaçando a artéria, o corpo vai proteger aquilo. E como que ele protege? Né, de uma forma até um pouco grosseira, mas ele vai criando, né, uma carcaça ali de tensão ao redor daquela estrutura. Então, quando nós terapeutas vamos avaliar e a gente percebe uma tensão, a gente fala: puxa, tem uma tensão aqui, eu tenho que soltar. Mas, na verdade, em alguns casos, essa tensão pode estar tentando proteger uma estrutura nobre, por exemplo, uma artéria. Sim? Então, talvez o tratamento mais eficaz e mais interessante seria encontrar o problema, por exemplo, nesse caso da artéria, para que o corpo naturalmente se resolva e libere as tensões que não vão ser mais necessárias para proteger algo. Sim? Então, o sistema vascular realmente é importante. Sim? E aí, se ele é importante, a gente precisa olhar para ele e talvez precisa tratá-lo. E quando a gente vai tratar, tem 2 abordagens que eu já vi em relação ao tratamento do sistema, vamos falar do sistema fluídico, arterial e venoso. Sim? Uma abordagem, ela é de fora para dentro. Ou seja, eu vou liberando as tensões de fora, posso até chegar na parede do vaso e vou liberar as tensões ali para que aquele vaso funcione melhor. Essa é uma abordagem. A outra abordagem é o contrário. Ela é de dentro para fora. Então, eu vou me conectar ao fluxo e eu vou liberar o fluxo, para que o próprio fluxo libere o que precisa ser liberado. E aí, aquele sistema se organiza a partir daquilo. Percebe? Como são 2 entradas diferentes. As 2 são muito interessantes, né? E eu, particularmente, até uso um pouco das 2. O que o Frank Lowen propõe é essa abordagem de dentro para fora. E ela é muito interessante, realmente. E aí tem uma frase em inglês, acho que até coloquei ela algum dia desse, que fala assim: come into that activity and assist it. Ou seja, entra na atividade e ajuda aquilo a acontecer, né?
Então, entra na atividade do fluxo arterial ou venoso e ajuda aquilo a acontecer. Potencializa, né? Potencializa aquilo, exatamente. Essa é uma ideia muito interessante. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa no corpo. Porque é algo que eu já falei e falo muito. Tudo no corpo está em movimento, constante. E se tudo está em movimento, esse movimento cria ritmos diferentes. Então eu tenho o ritmo da sístole e diástole, que é um, eu tenho o ritmo arterial e venoso, que é outro, eu tenho o ritmo dos linfáticos, que é outro. Cada ritmo é diferente. A fáscia tem um movimento que é um outro ritmo também, que a gente volta meio a ver também, enfim. Então a ideia é a gente entrar na atividade daquele ritmo, seja ele qual for, da fáscia, da artéria, da veia, do linfático, e ajudar aquele ritmo a acontecer. Essa é uma abordagem de tratamento incrível. Eu posso dizer que a coisa que eu mais faço tratando hoje é isso. Eu conecto com diferentes ritmos o tempo inteiro e vou ajudando esse ritmo a acontecer. Essa abordagem que eu considero maravilhosa. Sim? E o que eu acho bonito disso? Porque se a gente pensa numa estrutura, vamos pensar numa estrutura mais física, que ela não tem movimento, pode ser até uma víscera. Uma víscera que não se movimenta. Eu posso tocar essa víscera e ajudar ela a se movimentar. Legal. Eu estou numa dimensão ou numa esfera do físico. Quando eu penso nos fluidos, eu estou pensando no fluxo de vitalidade que chega ou sai na direção daquela víscera. Eu estou me conectando numa dimensão ou numa esfera um pouquinho mais sutil. Percebe? Então, a gente está numa dimensão um pouquinho diferente. Tudo isso é físico, sim, mas um é mais físico, né? O outro é um pouco mais sutil, né? E tem várias dimensões do que a gente pode acessar quando a gente avalia e trata, sim? Ô, Cris, então, só para deixa em aberto. Você falou, esses movimentos de fora para dentro, de dentro para fora. Se a gente colocar isso numa ação terapêutica, o que seria o de fora para dentro? Uma massagem, uma liberação facial? Sim. Como é que a gente pode simplificar isso? Então, quando eu libero uma fáscia ao redor de uma artéria, vamos pensar numa artéria aí, né? Quando eu vou liberando as fáscias, eu estou liberando de fora para dentro, até chegar na artéria. Né? Quando eu quero liberar de dentro para fora, eu vou me conectar ao fluxo da artéria e vou ajudar esse fluxo a acontecer. E esse fluxo vai liberar o que precisa ser liberado. Então, a proposta ou o convite é conectar ao fluxo. Isso é o de dentro para fora. E a gente pode fazer os dois. Né? Talvez de dentro para fora já libere tudo que precisa ser liberado. E aí, quando eu vou lá reavaliar as tensões faciais externas, eu falo, puxa, né, sumiu, já melhorou. Então não preciso mais mexer aqui. E talvez ainda precise. E aí eu posso ir de fora para dentro. Então, os dois caminhos são possíveis. Né? E a gente vai alternando em relação aos dois. Né? Faz sentido para você? O que você acha? Né? Sim. Faz, Cris. De dentro para fora, a gente poderia falar então daí dos micromovimentos, de uma atividade muito mais sutil do que de fora para dentro. Sim. A gente vai para um nível mais sutil quando a gente entra nisso. Né? Essa ideia. Né? Eu tô vendo uma pergunta que apareceu aqui para mim, né, de como a gente pode conectar, né, com esse ritmo de dentro para fora. Na verdade, é sutilizar a nossa percepção, mas é treino, e a gente vai treinando, fazendo e compartilhando isso, que a gente pode perceber realmente que existem esses fluxos acontecendo. Né? E quando eu percebo o fluxo, eu posso me conectar a ele. É difícil falar isso, né? É mais fácil de sentir na mão, né? E de conectar e perceber que existe um fluxo ali acontecendo. Né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, os linfáticos, é um fluxo acontecendo. Então, e eu posso me conectar a ele e perceber que aquilo se movimenta. Na verdade, o Bruno Ticli, quando começou a estudar os linfáticos, na verdade, o que aconteceu com ele foi isso. Ele percebeu que algo se movimentava e que tinha um ritmo. E ele falou, olha, o que é isso que está movimentando? E ele ficou curioso para aquilo. E aí, ao ficar curioso, ele foi descobrindo que era o linfático, foi estudando e aprofundando. Mas percebe que começa de uma observação, de um toque que percebe algo, e a partir dessa percepção, olha, existe algo aqui que eu quero descobrir o que é. Né? Enfim.
É isso. E quando a gente fala de ritmo, a gente pode também falar de entrainment, né? Um ritmo ajudando o outro para potencializar o outro, que é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouco disso pra gente, Cris. Sim, com o maior prazer. O que é o entrainment? O entrainment, você falou perfeitamente, na minha visão também. Né? Um ritmo, quando ele entra em ressonância com o outro, ou seja, os dois têm uma frequência próxima, um potencializa o outro. E isso pode ser uma forma muito legal de explicar o que a gente faz no nosso tratamento. Quando eu toco uma estrutura e percebo o ritmo com que ela se movimenta, e à medida que eu percebo, eu me conecto e começo a me movimentar nesse mesmo ritmo, está ocorrendo esse entrainment. Então eu começo a potencializar esse ritmo. E com isso, pode ser que eu vou liberar esse ritmo. Isso é maravilhoso. Essa é uma forma incrível de trabalhar. É a forma que eu gosto muito de trabalhar. Né? Porque se a gente for pensar, quando a gente vai tratar, o que acontece no nosso tratamento? Né? Então, vamos pensar na fáscia. Eu vou tocar a fáscia e quero modificar aquela fáscia. Antigamente se falava muito da tixotropia, né? O efeito, né? A energia mecânica poderia produzir uma mudança no estado, né, mais sólido para um estado mais gélico, de mais gélico para mais fluídico, né? Porém, né, o que o Schleip traz de uma forma muito legal, ele fala assim, olha, essa face é muito inervada. Quando a gente toca, a gente estimula esse receptor e esse receptor vai gerar uma resposta sistêmica. E parte dessa resposta sistêmica é uma regulação do sistema nervoso autônomo, com uma diminuição do tônus simpático e, consequente, um aumento do tônus parasimpático. Com isso, eu tenho um relaxamento daquela fáscia, porque a fáscia é inervada pelo simpático. Então, muito do que a gente faz, na verdade, é explicado por isso, por eu gerar uma aferência, estimular uma aferência que vai gerar uma resposta de relaxamento e assim ajudar a organização do tecido. Isso pensando na fáscia. Uma outra forma de pensar no tratamento é trazendo um pouco essa ideia que eu estou falando dos fluidos. Então, quando eu me conecto a um ritmo de um fluido qualquer, artéria, veia, linfático, e eu ajudo isso a acontecer, eu estou tratando estruturas também. Então é uma outra forma de pensar, olha, então eu estou tratando pelo fluido. É um pouco diferente de tratar pelas aferências. E talvez os dois ocorram juntos e se sobreponham. E o entrainment é mais uma forma de explicar. Porque eu estou me conectando, entrando numa frequência próxima e isso potencializa aquele ritmo. E assim eu estou liberando aqueles ritmos ali. Né? Então são formas bem interessantes da gente pensar. Né? Né? E aí, mais uma coisa em relação ao fluido que eu acho interessante, que é o seguinte, quando a gente fala dos fluidos, para tratar sobre os fluidos, a gente está considerando ou reconhecendo que as estruturas corporais, elas respondem a uma mudança de pressão, se movimentando ou modificando a sua tensão. Olha como é interessante isso. Então, se eu mexo nos fluidos e eu modifico o fluido, eu estou mudando a pressão, que vai chegar numa estrutura. E aí, isso vai fazer com que essa estrutura se movimente ou mude a tensão. E eu posso pensar, por exemplo, numa estrutura craniana. Eu percebo, por exemplo, que o temporal tem uma rotação externa e está bloqueado. Né? Então, eu quero liberar esse temporal e talvez eu mudando os fluidos vai me ajudar a movimentar aquela estrutura que eu quero movimentar. E eu estou dando um exemplo de um osso, porque é uma estrutura que a gente pensa rígida, com pouco movimento, mas ela está diretamente ligada também aos fluidos, porque está constantemente tendo um fluido indo e saindo daquela estrutura. Sim? Bom, são os convites aí. É demais, é demais. E se a gente muda a pressão, mudou tensão, a gente está mexendo na biotensibilidade. Sim, né? Sim, exatamente. Do micro até do micro para o macro, né? Sim, e do macro para o micro. Né? Então existe um rearranjo total, né? Sim. Mediante um estímulo, a gente tem um rearranjo do sistema como um todo, né? Sim, exatamente. Isso é demais da gente pensar.
É interessante porque a gente vai compreendendo níveis de compreensão cada vez maiores, à medida que a gente aprofunda em algo, né? Quando a gente pensa num sistema complexo, né, e a gente está pensando num sistema de tensegridade, um modelo de tensegridade que ajuda a explicar essa complexidade, acontece um pouco isso, o micro e o macro estão relacionados e quando a gente muda um ponto no sistema, a gente modifica o sistema inteiro, né? Que é mais ou menos o que acontece, por exemplo, na previsão do clima. Quando tem uma previsão do clima, se uma pequena variável se modifica, toda a previsão se modifica completamente. Por isso é tão difícil prever o clima. É a mesma coisa no nosso corpo, né? Então, nós como terapeutas, a gente está buscando encontrar aquele lugar dentro de um sistema de complexidade que funciona de forma não linear, que se a gente mexer e ajudar a desbloquear, a gente vai melhorar o sistema inteiro. E esse sistema inteiro vai reverberar e se organizar de uma forma diferente. É muita loucura, mas é maravilhoso, né? É muito, muito legal, né? Muito legal. Muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho do linfático dentro desse contexto, né? Tá. Acho que o linfático é uma coisa que muitos escutam falar e talvez estudem um pouco, ou não. Eu particularmente não dava a importância que eu dou hoje para os linfáticos, né? O que o linfático é interessante? O Steele fala, né? O Steele falava, só que ele é atemporal, né? Mas ele falava assim, já traduzindo, né? Que a gente vai para a fonte da vida quando a gente entra nos linfáticos. Então, para ele falar isso, deve ter uma importância real desses linfáticos, porque ele realmente está ligado à nossa vida de uma forma muito interessante. O que acontece com os linfáticos? O linfático está em todo lugar do corpo. 2, ele também tem um ritmo. Existem vasos linfáticos que têm a capacidade de contrair, são chamados linfangiomas. E essa contração tem um ritmo porque é regulada também pelo simpático. Então ela está contraindo ali, só que num ritmo mais lento que o arterial e venoso, por exemplo, mas está ali acontecendo. E uma característica muito legal do linfático é que os linfáticos eles têm uma abertura grande para captar grandes moléculas ou grandes proteínas presentes ali na matriz extracelular. Essas proteínas são o quê? Ou essas grandes moléculas? Restos de célula, restos do metabolismo celular, né? Ou grandes proteínas que ficaram acumuladas ali que o sistema venoso não consegue levar. Se essas estruturas, essas proteínas, essas moléculas se acumulam, isso gera toxicidade e vai gerar uma resposta inflamatória do corpo. E a partir de uma resposta inflamatória, eu tenho a estimulação de nociceptores. E com isso, o potencial de uma percepção de dor. Então, o linfático, ele está fazendo o quê? Ele está diminuindo a probabilidade ou a chance de uma inflamação das milhares que acontecem no nosso corpo todo dia, disso virar algo que possa gerar uma nocicepção e uma possível dor. Olha o papel que ele tem. Então, é incrível. E ele drena tudo, inclusive o parênquima cerebral. No cérebro não tem os vasos linfáticos, mas tem um sistema que é chamado glinfático, que é formado a partir das células da glia, particularmente os astrócitos. E esse sistema ele drena e aí ele vai para os linfonodos da cervical. E da cervical desce, vem até a subclávia e depois vai para o coração. Então, se eu tenho acúmulo de moléculas e proteínas no cérebro, isso pode favorecer, por exemplo, degeneração ou doenças degenerativas do cérebro. Por exemplo, existe a possibilidade que o Alzheimer tenha uma relação com isso. Então, quando a gente, por exemplo, drena, a gente está ajudando a combater ou tratar, por exemplo, uma doença degenerativa do cérebro, né? Ou uma degeneração ou inflamação em qualquer parte do corpo. Então, o simpático tem um papel muito interessante. E ele pode ser potencializado por algumas coisas que a gente pode fazer. Como dormir, porque a maior parte do funcionamento linfático ocorre à noite, que é onde a gente tem, né, uma ativação parasimpática e com isso esse sistema funciona melhor.
Então é fundamental dormir, o sono é fundamental e é fundamental a respiração. Porque quando a gente respira profundo, esse gradiente de pressão que é produzido, ele favorece muito essa drenagem. Então, duas coisas que a gente pode sempre recomendar para os nossos pacientes é respira profundo e dorme bem. E são duas coisas que a gente deve cuidar com muito carinho, né? Por isso que às vezes, preciso cuidar de algo relacionado ao sono, ajudar ele a dormir melhor e, né, liberar estruturas diafragmáticas para também ajudar ele a respirar melhor, né? Então, é muito legal. Né? E aí, uma última coisa sobre o fluido, e aí eu quero né, te escutar. Como é que eu faço para eu tratar o fluido? Que aí eu volto na pergunta que eu vi ali. Então, para eu tratar o fluido, eu vou falar de uma forma bem simples, como eu gosto de falar, mas para eu tratar o fluido, eu preciso ser fluido. Eu preciso me tornar fluido, né? E esse é um belo convite, né? Então, eu vou tocar um fluido, eu preciso me tornar um com aquele fluido. E com isso eu vou conseguir conectar melhor e tratar melhor esse fluido, né? Esse é um outro convite também, dentro das possibilidades de conexão que a gente pode fazer, né? Fala, querida. Eu tenho visto bastante no mundo do movimento essa atenção especial para movimentar-se através dos fluidos. Então, tem o Body Mind Centering, que tem um trabalho que é para a gente começar a saber como é que a gente se movimenta através dos fluidos. Sim. Tem a Emily Conrad, que tem uma técnica chamada Continuum Movement, que também é a partir dos fluidos, né? Que legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a relação dos fluidos com a postura. Porque assim, a gente sabe que a postura supina, quando a gente vai tratar o cliente, ela vai potencializar algumas ações. A postura ortostática, outras. Sim. Como é que a gente pode fazer essa relação? Uau! Pensando aqui o que dizer, né? Bom, acho que você começou a dizer que sim, né? Diferentes posturas mexem de forma diferente com os fluidos. Eu até, particularmente, eu não uso tanto eu não penso, na verdade, eu não penso tanto nessa questão da postura, por exemplo, supino ou prono, em como que isso vai me ajudar mais ou menos nos fluidos. Até um ponto interessante que você colocou, eu preciso refletir mais nisso. Eu penso muito na respiração, como eu coloquei, né? Quando eu quero potencializar, porque aí a respiração vai me ajudar nesse fluídico. E claro, dependendo da região que a gente está, que a gente pode usar o potencial da gravidade aí para nos ajudar nessa fluidez e nessa drenagem, enfim. Agora, se eu vou mudar supino e prono pensando nisso, eu mudo muito pensando na estrutura que eu preciso acessar realmente, né? Então, quando eu vou fazer um trabalho para organizar toda a coluna, aí eu ponho o paciente em prono para poder trabalhar, né? E aí sempre depois, no final, tentando trazer para a gravidade, para ele se integrar na gravidade, né? Que é um conceito, né? Me fala um pouco sobre isso. Como é que você vê isso tudo aí? Né? Não, porque assim, eu acho que por exemplo, a postura supino, ela vai favorecer alguns ritmos, né? Sim. E consequentemente, ela tem a sua relação, talvez até indireta, com o sistema de fluidos. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo trabalho da psicossomática, do Body Mind Movement, a gente leva muito em consideração a gravidade, como a gente se relaciona com a gravidade, nas diferentes posturas. E isso a gente vem vendo desde lá do desenvolvimento motor da criança, a gente vai evoluindo e a gente vai trazendo isso na hora da gente se mover e se tratar. Então, por isso que eu fiquei pensando, como é que fica essa relação, entendeu? Com os fluidos. Esses trabalhos que estão se movimentando a partir dos fluidos, a ideia é de perceber o fluido e se movimentar com eles? Qual é a chamada aí? A gente está muito acostumado a se movimentar através do denso, dos músculos, né? Sim. Mas quando você pede para a gente sentir, primeiro tem esse trabalho de interocepção, de você sentir os seus fluidos, porque a gente é praticamente fluidos, né? Sim, e aí você começar o movimento através dele. Então,
sim, entra muito mais interocepção e quando você vê isso, é totalmente diferente. O movimento, ele realmente tem uma fluidez, ele não tem sharp angles, ele é sim, mais em sim, claro, espiral, claro. É né? mais O fluido. movimento é mais ele tem uma Sim, pulsação, né? perfeito, perfeito. Então é muito bonito, porque na embriologia a gente sabe que os movimentos têm isso como base. É Sim, pulsação, espirais, né? E fluidez. sim, Então tem tudo sim, a ver, né? Se a gente tem. fizer essa ponte, tem tudo a ver, Tudo a ver, tudo a ver. né? Legal. É interessante quando você começou a perguntar, né, a relação dos fluidos com a postura, eu já estava pensando isso, de como os fluidos influenciam a postura, né? E aí é interessante que dá para ir para uma linha dessa também, porque tudo que acontece nos fluidos está gerando uma espécie de uma interocepção. E quando a gente, né, quando a gente está consciente, né, aware dessas, né, percepções e interocepções, isso tudo está gerando uma informação que vai para o córtex insular, sistema emocional, e que vai influenciar o sistema autonômico. E ao influenciar o sistema autonômico, influencia as tensões faciais do corpo, que é, né, o que vai influenciar o nosso estar, a nossa postura nesse caso, né? Sim. E aí a nossa grande chance de ressignificar alguns movimentos, né? Sim, sim, sim. Isso que é o bacana. Cris, vamos abrir um pouquinho para as perguntas. Tem várias perguntas aqui, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá. Né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acabei de me formar em educação física e tenho pouco conhecimento. Quais são os principais pesquisadores em relação à fáscia? Bom, Robert Schleich. Eu gosto muito das coisas que o Paolo Tosi traz. Acho que uma referência muito legal, alguns livros e artigos deles são muito interessanti. Paulette, Tosi, Robert Schleich, Bruno Bordoni, são alguns nomes interessantes aí. O próprio Tila traz uma contribuição que a gente pode trazer para as fáscias. Tem muita gente fazendo muita coisa de fáscia, né? O pessoal da Befácias. Esse curso que você foi fazer agora nos Estados Unidos sobre esse assunto, o que te mobilizou a ir estudar mais esse assunto? Me conta um pouquinho, eu tô curiosa. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em fáscia, a gente está pensando no tecido, né? E aí a gente está pensando dentro de um conceito, pensando numa estrutura anatomicamente definida, né? Um tecido de origem mesodérmica ou do tecido interior, enfim. Agora, quando a gente pensa em sistema facial, que é o que eu, né, falo tanto e gosto tanto, a gente está pensando num sistema que interliga, comunica e interage o resto do sistema inteiro. E ele dá suporte para todo o processo metabólico do corpo. E nisso, ou como parte do sistema facial, os fluidos são essenciais. Então, a partir disso, eu falo, cara, eu quero entender mais dos fluidos. E aí, né, eu já conhecia o Frank Lowy, é um cara que desenvolveu um trabalho muito original. Eu falei, eu quero ir lá estudar um pouco mais com o Frank. Porque cada vez que eu vou lá, eu entendo um pouco mais do trabalho dele e da mente dele. Sim? Então, essa foi a motivação. E eu aproveitei e consegui encaixar dentro dos cronogramas um outro curso numa outra cidade, né, do Instituto Tickle, que eu já estudei, fiz uns estudos muito legais de cérebro com eles, e agora eu fui estudar uma parte de linfáticos com ele. E é muito legal, porque eu voltei agora no final de semana. Essa semana meus atendimentos já estão completamente diferentes. Eu não sei como acontece isso com você, mas o que eu vejo é que a minha forma de atender, ela muda de forma muito rápida. É muito fluídica, né, nesse sentido. Né? Então hoje é de um jeito, daqui 5 meses já é diferente, porque eu estou enxergando coisas diferentes também. Né? Então é muito legal. Então a motivação foi por aí. Né? É muito enriquecedor e motivador, né? Quando a gente vai, traz coisas novas, você já pode aplicar. É o que você falou, a coisa é dinâmica, né, Cris? É muito dinâmica, né? Tem que ser dinâmica.
né? E eu acho que, assim, eu vou falar mais um ponto da resposta, porque o pessoal me pergunta muito, o que você faz? Aí eu falo assim, bom, eu avalio e trato. Quando eu avalio, eu procuro encontrar um bloqueio. O que é o bloqueio? É um lugar onde o fluxo não está acontecendo. E esse fluxo pode ser na forma de movimento, de fluido ou de energia, enfim. Então eu encontro o bloqueio e trato o bloqueio. Simples assim. Né? Só que como esse bloqueio tem uma participação direta dos fluidos, eu falo assim, olha, eu preciso entender mais esses fluidos. Sim? Então, vamos tratá-los. Né? E é interessante, porque quando a gente pensa assim, tá, Cris, é simples assim, mas vamos ser um pouco mais prático. E aí, como é que você acha o bloqueio? Né? Eu falo assim, olha, existe um sistema que a gente está desenvolvendo na Bfácias, usando os esclerótomos, que nos ajuda a encontrar um bloqueio no corpo, ou alguns bloqueios no corpo, que vão influenciar na organização do sistema. Pô, legal. Existem outras formas também de identificar o bloqueio. Né? Existem auscultas em algumas escolas que usam, eu até gosto de algumas também. Eu uso uma ausculta própria, algumas pessoas conhecem, que é muito legal. Mas, de uma outra perspectiva, eu posso tocar cada estrutura do corpo e perceber essa expansão e retração dela. Porque toda estrutura está movimentando. Cada osso do corpo, cada músculo, cada fáscia, cada célula está fazendo um movimento de expansão e retração. Então eu posso tocar e perceber, olha, onde que esse movimento está mais presente e onde que ele não está presente. Né? E é uma forma também de perceber um bloqueio. Em alguns lugares a gente toca e a gente simplesmente percebe que está faltando vida ali. Ou que está faltando expansão e retração, está faltando fluxo, fluido e tudo isso. Então ali é um lugar onde existe algum bloqueio que talvez eu precise tratar. E é uma forma que eu uso bastante também, de ir percebendo, de ir tocando, enfim. Né? É uma coisa interessante. Né? É algo que eu uso, por exemplo, eu já falei isso para algumas pessoas próximas, eu uso hoje em dia para escolher fruta no supermercado. Né? Eu pego a fruta e percebo, essa fruta está transmitindo uma vitalidade ou não? E é impressionante, porque tem fruta que sim, você fala, não, isso aqui está vivo, e tem outras que você toca e fala, nossa, não tem nada acontecendo aqui. Experimenta depois, você vai gostar. Mas é verdade, né? Sim. E quando eu comecei a fazer isso, ficou mais divertido fazer supermercado. Que era uma coisa que eu não gostava, de jeito nenhum. Né? Eu vou experimentar, Cris. Sim, eu recomendo. Pessoal, vamos fazer aqui então as perguntas. Vamos ver aqui se tem mais. Deixa eu ver. Cris, você faz yoga? Sim. Faço, medito todos os dias, né? Você faz? Aqui faço também, todos os dias. Aliás, Cris, cada vez mais eu estudo movimento, mais eu me encanto com a yoga. É sensacional, né? Não só do ponto de vista físico, mas também mental, espiritual, tudo. Sim, concordo totalmente. E eu falo que eu pratico yoga 24 horas, pelo menos eu procuro praticar, né? Sim. O tempo inteiro. Porque vai muito além de fazer lá no tapetinho, né? Sim. Esse é o convite, né? É a ideia. Né? Muito bem. Tem aqui, o que vocês acham sobre NKT? Sobre o quê? NKT, Neurokinetic Therapy. Uau, você conhece a fundo para responder? Não, conheço muito superficialmente, Fabi, então desculpa, não vou poder responder aqui. Eu também vou essa eu não vou poder responder com muita propriedade. Depois a gente responde, prometo. Cris, então é isso, a gente falou que ia fazer uma live de 30 minutos, já foram 45. Eu tinha escrito aqui no papelzinho, eu falei assim, eu vou falar pro Cris que a gente vai começar a live com tudo começa no sistema vascular, que você acabou mencionando logo no início. Que bom! Olha que sintonia, né?
Muito bom, muito bom. Não, Muito obrigada. eu vi que tinha muitas perguntas aí que a gente não pôde responder, mas o pessoal quiser, pode mandar depois para nós, né, Ana? Manda, né, no seu Insta, lá no WFáceis ou no meu pessoal, e a gente vai respondendo, né, com o maior prazer. A gente adora isso. Né? Tem até aqui uma pergunta da Ludmilla, ó, fala um pouco da relação da dor com a face. Ontem o Léo fez uma live e ele falou sobre isso. Então olha lá, né, na live do Léo de ontem, né? Sim. Legal. Tem uma relação muito grande. Né? E de dor a gente pode fazer uma live inteira só de dor aqui, né? De nocicepção e como isso se transforma numa percepção de dor. Né? Mas legal, consulta, né? O Léo falou bastante disso também. Legal, muito bom. Muito bom, prazer. Por aceitar o convite, eu fiquei super feliz. Eu te admiro muito, acho que você é uma pessoa super estudiosa, com uma capacidade de explicar, uma generosidade, e foi muito bom mesmo te conhecer. Ana, te agradeço também. Eu sinto mesmo, né? Eu gostei muito de te conhecer e já gosto. E quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, né? E eu falei, nossa, eu gosto muito da Ana já. Então, poder bater um papo com você é um prazer, né? Muito grato. E seguimos trocando. Seguimos compartilhando, né? Sim, praticando e compartilhando. Né? Legal. Obrigado, querida. Tudo de bom. Obrigada, pessoal, por ter estado aqui com a gente hoje. Então, e até breve. Até breve. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado também.